aí, galera? Buenas, buenas, buenas! Tá começando mais um cast de Milhões! E o nosso convidado é hoje quem? Nada, me conta aí, vai, fala. Não, antes de a gente anunciar quem é o convidado, né, nosso entrevistado, mas também a gente vai ter uma conversa bem bacana, me responda uma coisa. Por acaso, você que é lá de Recife, você saberia indicar um lugar bacana para um visitante? Por exemplo, eu vou para o Recife, para sua cidade natal, conhecer um lugar, você poderia me indicar? Agora me diga uma coisa, tem que ser um lugar barato, porque meu bolso está vazio. E aí, você saberia? Essas dicas estratégicas, assim, é só pra quem realmente entende, viu? Olha, eu tô te perguntando isso porque o nosso convidado, ele é safo em indicar esses lugares. Sério? Salvador. Se você quiser um lugar baratinho, um lugar bacana, é só seguir a página dele que tá fazendo sucesso no E Instagram. qual é a página dele? Agora me apresente ele, porque ele mesmo que vai dizer quem é a página. A gente tá aqui com o produtor de conteúdo digital, Yuri Barreto! Bem-vindo! Obrigado. Bem-vindo, menino, eu Que tava... animação, pode Eu tava aqui vendo a ficha dele, estudando um pouco sobre ele, e assim, surreal, ele é formado em Direito e foi para a área de comunicação e criou um blog e um Instagram chamado Sotero Pobretano. Isso. Me conta a história deste blog. Então, gente, obrigado pelo convite, tá aqui. Eu sempre gostei de viajar, sempre fui apaixonado por viajar. E aí tinha uma companhia aérea, pode falar a marca, né? Porque já faliu, coitada, e era muito barato. Eu pegava o dinheiro todo o estágio e viajava. Aí rodava, viajava tudo. Aí teve um dia, como eu estagiava em órgão público, passei por Defensoria, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, eu tive que, quando você se forma, você tem que sair, porque só pode voltar a trabalhar lá por concurso. E aí eu perdi a bolsa do estágio da noite por dia, na formatura, e aí fiquei com essa carência de viajar, já sem dinheiro nenhum, desempregado, estudando para o OAB. E aí eu inventei, no meio do estudo da segunda fase do OAB, eu inventei de começar a viajar por Salvador. Então, na verdade, o conceito sempre foi esse, de suprir uma carência que eu tinha de viagem, porque eu sou muito apaixonado por viagem, e tentar redescobrir a cidade, já que eu estava sem dinheiro nenhum para voltar a viajar. E aí, nessa brincadeira que eu viajava pela cidade, de ônibus mesmo, e não é sem dinheiro nenhum, porque pai tinha que me ajudar, né? Então, o pai me dava o dinheiro do Salvador Carro, me dava R$10 para comprar um enroladinho, um salsicha. E aí, rodava a cidade toda. E alguns amigos meus começaram a falar da bolha de Direito, lá da Faculdade de Direito. Falaram assim, rapaz, essas coisas que você está postando no Facebook, nem era Instagram ainda. Vocês falaram Instagram, mas era Facebook ainda. Esse negócio que você está postando aí, por que você não cria uma página para ensinar outras pessoas? Mas, gente, é só botar um tênis no pé, uma sandália e sair caminhando. Mas eu comecei a perceber que dentro da minha bolha de Direito, né, da galera da faculdade, não tinha esse hábito de fato, circular por Salvador, conhecer a história da cidade. É por isso até que antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre aquele dilema de fazer comunicação. Eu queria ter feito comunicação, Sim. Eu queria ter feito jornalismo. E mudei na semana de inscrição do vestibular, sem brincadeira. Ei. Eu ia marcar na hora assim, vou botar aqui dentro, vou ver se eu vou para essa área de concurso, depois eu faço comunicação. E a gente nunca sabe como a vida poderia ter sido, né? O tipo de filosofia que acho que até adoece a gente pensar nessa coisa, porque não adianta nada, a vida é daqui para frente. Mas eu gosto de achar que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Talvez se eu tivesse passado por jornalismo, se eu trabalhasse escrevendo textos e matérias, talvez, e convivesse com meus colegas de jornalismo, que talvez ocupassem a cidade muito mais do que meus colegas da Federal de Direito, de repente o Sotero Pobretano poderia nunca ter nascido. Sim. Eu sempre penso nisso. Né? Porque eu me lembro de uma vez que eu saí com um pessoal de produção cultural, e aí era uma turma boa, a gente estava conversando, tomando cerveja e tal. E aí eu soltei uma frase assim, não, porque Salvador não vai no Santo Antônio além do Carmo. Hoje em dia vai, mas na época assim não ia. Aí uma pessoa falou assim, quem disse que não vai? Seus colegas que não vão. A gente está lá todo fim de semana. Né? Então, era essa percepção de estar numa bolha, num universo, onde as pessoas não usufruíam o que Salvador tinha para oferecer e ficavam naquela rotina de shopping, trabalho, casa, praia no litoral norte, né? Que me fez esse incômodo de querer criar uma página, de fato ter público para isso e falar coisas que para muita gente seria óbvio, mas para outras pessoas não era. Então, assim, pensar que tinha um café na Aliança Francesa da Beira da Barra, acabou fechando, virou um bar hoje em dia, e que ninguém conhecia.
né? Na hora de tirar a foto da formatura da faculdade, todo mundo tirava foto na escadaria da Igreja do Carmo. Ainda tira ali, né? E a comissão teve que fazer um mapa porque as pessoas não sabiam nem que existia o bairro. Elas achavam que centro histórico era só Pelourinho, que não tinha subido na ladeira, tinha outro casarão. Então, o Sotero nasceu nessa brincadeira e o nome Pobretano é porque de fato eu estava desempregado. Então tinha que ser uma tinha que ser um negócio que de fato fosse barato. Era a ideia de estar sem dinheiro para viajar. Até hoje o lema é esse: estar sem dinheiro para viajar, viaja por Salvador. Sempre foi um pouco disso. E aí esse nome Sotero Pobretano tem muitas camadas, por quê? Porque graças a Deus eu não estou desempregado há 12 anos, né, gente? A gente tem que trabalhar, pelo amor de Deus. A gente tem que trabalhar, tem que crescer na vida, né? Pelo amor de Deus, é pra frente que a gente anda. E aí, com 2 anos de página, dando entrevistas, né? Algumas coisas. 12 anos? São 12 anos já. Mas com 2 anos, em 2014, eu criei em 2012. Começaram a surgir você conversar esses momentos aqui, é a hora que você conhece gente, é a hora que você faz o relacionamento, o network e tal. E aí, numa brincadeira dessa, eu dei uma entrevista assim pro Catraca Livre, que é um site de São Paulo. E aí, um diretor da CBC lá de São Paulo veio entrevista e falou assim: poxa, queria um contato para trocar uma ideia sobre Salvador. Né? E aí, conversava, vai, brincando, cortando em miúdos. Fui trabalhar na CBC, numa operadora de turismo. E aí criaram um cargo para mim lá, disse, não, que a gente quer alguém que de fato seja apaixonado pela cidade, pela Bahia, pra gente pensar em novos roteiros. E tu faria o recorte da Bahia, né? Bahia, que pra mim é perfeito, porque é a coisa que eu mais sou apaixonado. Então assim, bora lá. E aí nessa brincadeira passei 6 anos da minha vida lá, e estaria até hoje se não fosse a pandemia. Mas o que aconteceu é que, à medida que eu fui trabalhar na operadora de turismo, e aí fui crescendo de analista, de supervisor, cheguei a gerente. Aí começavam as piadinhas, não é mais Sotero Pobretano. E aí por isso, eu falei assim, gente, mas por isso que eu tomei a decisão, desde o início, que até a gente estava conversando isso também, de não aparecer na página, por quê? Para não gerar uma confusão entre a pessoa física, que faz a comunidade do Sotero, né, e a página, o conteúdo da página. Porque na página eu não minto, eu não chego e falo assim, gente, eu sou... Não é isso. Tenho consciência que eu sou classe média. Sim. Tenho consciência que hoje eu trabalho e tal, que eu não estou na mesma situação que eu estava antes. Mas eu prefiro dar a ideia de comunidade porque o Sotero é uma página que dá dicas de custo-benefício. Né? O nome Sotero Napolitano porque é uma brincadeira com o Sotero Napolitano. Mas eu prefiro ser assim para não correr o risco das pessoas confundirem. E num dia de eu estar almoçando num restaurante de massa, eu só assim, olha, ele está mentindo, isso aqui não pode. Eu disse, não, gente, eu estou aqui jantando com minha família, estou aqui almoçando com minha família. Essa dica não apareceu na página porque não faz sentido para a página. Tudo que eu posto na página, de fato, eu vivo. Sim. Mas eu gosto de dar o recorte. Lógico, eu não vou chegar lá e indicar um restaurante cá porque não tem sentido, não tem nada a ver com a editoria da página. Sim. E aí, por isso, a minha escolha de não aparecer, para manter aquela ideia de que é uma comunidade feita por apaixonados por Salvador. Sim. No Sotero, as pessoas... Não só sou eu que escrevo, sou eu que posto, mas eu digo que é um trabalho coletivo, porque às vezes é uma pessoa que está no bairro da saúde que me fala de um espetinho que tem lá no pé da casa dela, ou venha conhecer. Se essa pessoa não tivesse me falado, eu jamais saberia aquela dica. Então é essa troca que ajudou a criar a página e que eu fico feliz que ajudou a criar outras páginas também na cidade, porque eu criei a página numa época que a autoestima da cidade era muito baixa. Né? As pessoas falavam muito em ter que sair daqui para conseguir alguma coisa, sabe que aqui não dá futuro nenhum, era uma cidade que está muito largada. Então, hoje saber que o Sotero deu frutos, ainda que só na internet, ainda que tenha mudado a vida das pessoas, porque as pessoas mudaram a atitude em relação à cidade, já me deixa muito feliz. Então eu prefiro manter essa condição de comunidade e aparecer pouco, por escolha minha, entendeu? Obviamente que quando você lança, né, esse blog que começa no Facebook e depois vai para o Instagram, acho que já deve estar nos dois, possivelmente, né? Facebook, coitado, tá respirando por aparelhos, hoje eu só posto no Instagram. Mas ele existe, né? E aí, claro que tem uma viralização não só de Salvador, como também essa página chega ao alcance de outras pessoas. Mas eu acredito muito que ajuda muito os turistas de fora também a buscar locais. Mas a pergunta que me inquieta é porque, assim, eu sou pernambucana.
mas eu não conheço Recife. Não conheço Recife como eu gostaria de conhecer, sabe? E a mesma coisa, talvez, eu tenho uma sensação de quem é de Salvador não conhece tão bem Salvador. Eu não sei se você chega a essa conclusão com a sua página, que as pessoas daqui de Salvador não conhecem Salvador. Eu não só chego nessa conclusão, como eu gosto de achar que eu também não conheço. Porque na hora que eu achar que eu conheço, eu não vou me interessar mais por aprender. E eu digo que a cidade ensina todo dia, né? Então, eu acho que o primeiro passo da gente é entender que a gente não conhece, como você assumiu que não conhece Recife. Não conheço. E mudar a atitude e falar assim, porque o problema não é falar que não conhece, o problema é falar que é ruim sem conhecer. Sim. É falar, a cidade não tem nada para fazer, nada me irrita mais do que isso. Sabe, você puxar uma agenda cultural da cidade, não só no verão. A cidade tem programação o ano inteiro, no verão bomba, óbvio, que é um destino de verão. Mas tem programação o ano inteiro. E a pessoa me fala assim, chega um turista na sua casa, vou levar pro shopping porque não tem nada pra fazer na cidade, tá errado, tem alguma coisa errada. E acho que a internet ajudou a melhorar isso, porque é muita gente produzindo conteúdo e divulgando lugares na cidade. Então, para mim, o primeiro passo é a consciência de que eu não conheço e eu preciso conhecer. E que aprender nunca acaba, o aprendizado nunca acaba. E a cidade ensina, viajar para mim ensina, e circular e passar na cidade também ensina. Então essa troca para mim é muito boa. Um dos meus melhores amigos dessa área de blogs e tal é o Beleza do Subúrbio, é Anderson Beleza do Subúrbio. Eu sempre falo dele na entrevista, porque ele de fato é uma pessoa que me agradeceu quando eu criei o Soltero. Ele disse que inspirou a criar uma página no território dele. E hoje a página dele é muito maior que a minha e tem muito mais relevância que a minha. E aí Anderson, quando me chama para ir no Parque São Bartolomeu, a gente estava falando aqui do parque, é um parque no subúrbio que é muito associado à insegurança, à criminalidade e tal. E aí ele consegue mobilizar 2.000 pessoas num sábado de manhã para fazer uma trilha num lugar perigoso, para poder as pessoas conhecerem aquele parque. Isso é incrível, isso é transformação social, Sim. isso é transformação de espaço, entendeu? Então, essa vontade que eu tenho ainda de conhecer, de ver, de viver, sabe? Algumas eu não tenho coragem. Um dia me chamaram para descer de rapel no elevador Lacerda. Eu disse, calma, tu tem limite. Mas chamam para tudo, assim, e não perder esse olhar de turista na própria cidade. Esse olhar quase infantil, assim, de olha que massa aqui, a gente estava aqui, eu levantei para ver o parque que tem aqui perto. Isso é genuíno. De fato, eu não estou fazendo um personagem. Essa vontade de conhecer, de provar o chopp de vinho do Bar do Léo da Saúde, de provar a moela do Cravinho, eu tenho isso até hoje. Porque eu tenho ela em Salvador, eu tenho em Feira, eu tenho no Rio de Janeiro, para onde eu viajar. A mesma vontade que a gente tem, né, de fazer um roteiro e tudo que eu tenho que conhecer, eu faço questão de ter aqui também. Sabe o que eu acho engraçado? Então é por isso, para mim, são essas duas, respondendo a sua pergunta, são essas duas atitudes. Sim, eu acho que as pessoas não conhecem, e eu acho que ninguém conhece de fato, né? E as pessoas precisam ter essa consciência antes de falar besteira e precisam mudar a atitude e querer conhecer. A gente entende que a cidade é perigosa, a gente entende todas as nuances, mas a gente tem ferramentas para conhecer e mitigar um pouco esses problemas de insegurança, né? Então, por exemplo, falar que o Pelourinho é perigoso, para mim, perigoso não é. Eu acho que o Pelourinho ele tem lugares que você tem que evitar, você tem estratégias para usar quando vai, exemplo, não usar uma corrente, que é em várias cidades turísticas do mundo. Você pode ser roubado em Paris, você pode ser roubado em várias cidades dos países envolvidos. Então o Pelourinho infelizmente, né, por questões sociais da nossa cidade, você tem que evitar um colar, não pode ficar com o celular na mão. Mas se você souber essas dicas e pegar essas dicas, e acho importante que a gente fale para não romantizar, né, e falar que é perfeito, é um paraíso, não é. Você vai conhecer um lugar fantástico e vai com qualidade, sem esse tipo de perrengue. Que pode acontecer, porque né, que a gente está sujeito a... Agora, esse teu olhar, assim, não é só o olhar de quem produz um conteúdo, não é só o olhar de uma pessoa da área de direito. É um olhar de geógrafo, total. É um olhar de Milton Santos. É um olhar de uma geografia humanista. Sério. E aí eu queria saber, assim, já que o Milton Santos é da Bahia, se ele... O de cabeceira eram Atlas, essas coisas. É sério. Porque assim, eu depois que você relatando isso, essa questão de construção do espaço por meio da socialização, tem tudo a ver com o que o Milton Santos escreve. Sim. E aí eu queria saber se tu já leu o Milton Santos, se ele é alguma referência para ti, porque assim, você encarna alguns pilares do que ele defendeu durante toda a vida. Sim, sim. Eu nunca li uma obra de Milton Santos, eu li textos, né? O meu contato com o Milton Santos foi no colégio. Eu tinha uma professora que era apaixonada por Milton Santos, e aí ela falava muito e falava todas as ideias e tal, mas eu nunca parei de fato para ler, só dentro da sala de aula, né? Desde que a professora passava.
Mas sim, mas meu Deus do céu, imagina que homem, imagina ela me comparar. Aqui, o olhar da inspiração. Não, é porque você traz um olhar do espaço geográfico muito É porque diferenciado. pra mim espaço é gente, entendeu? Entendeu? Não E tem- é isso, espaço tomado por gente. ele traz essa relação, né, de local, ele dissocia a questão do território Sim, como sim. uma posse, uma disputa de poder, ele traz as relações sociais Mas dentro do isso espaço. aconteceu muito comigo quando eu abri uma caixinha uma vez no Sotero perguntando que lugar as pessoas gostam de viajar na Bahia. Né? E aí vinha Boipeba, Morro de São Paulo, Chapada Diamantina, Porto Seguro. E aí veio algumas respostas Feira de Santana. E eu nunca tinha ido em Feira de Santana, a não sei para rodoviária ou passar direto para ir para a Sim, cidade. Aí eu falei assim, rapaz, eu nunca fui em feira, eu vou conhecer, tem o que fazer em feira? E aí as pessoas começaram a esculhambar, as pessoas de Salvador. Sim. Não tinha nada, só tinha ladrão, não tinha assim, não. Violência. Aí é o gatilho pra eu querer conhecer um lugar, é alguém falar mal, pra eu dar meu parecer. E aí eu fui e eu me apaixonei pela cidade. Por quê? Porque cidade, bairro, qualquer lugar, se não tiver nada pra fazer, tem gente pra contar história. Tem gente, exato. Porque é isso que faz um lugar, entendeu? Sim. Então aí quando você vai no mercado de feira para comer a maniçoba, a Diana do mercado, né? Então aquilo ali tem história, aquilo ali tem afeto, e isso passa na sua experiência. Então eu procuro isso em Salvador, gente. Mais do que eu reconheço que tem vários restaurantes maravilhosos, bares maravilhosos, mas eu de fato, no meu dia a dia, eu procuro lugares com identidade, entendeu? Com personalidade. Seja ele muito barato para sair no Sotero, seja ele um pouquinho mais caro, mas não interessa. Tem uma família ali por trás, tem uma história ali por trás, faz parte da rotina da cidade. Eu acho massa. Eu acho massa, Eu ia te massa. perguntar justamente isso. Como é que você faz essa seleção de lugares que você vai divulgar na página? Como é que acontece isso, né? Esse processo criativo, né, de criação. Primeiro Te chega as histórias, né? chegam algumas, o pessoal convida. Sério? Nem sempre dá para ir, porque às vezes a pessoa cria uma expectativa, a pessoa tem um restaurante que é caro, né? E aí o social media, a agência que cuida daquela conta, aí convida para o seu restaurante, fala assim, poxa, é muito caro, não vai dar para postar na página. Porque a ideia não é essa. Porque a ideia não é essa. Então acaba que a maioria dos lugares que eu indico, a imensa maioria, de fato eu vou, eu pago, eu consumo, eu gosto, eu divulgo. Né? Quando não tá por conta do recorte. Sim. Né? Para quem tem TikTok, Instagram de gastronomia e já se especializou nisso e não tem o recorte de preço, é mais fácil fazer essa movimentação e até monetizar a página. Eu não consigo tanto monetizar com a área de gastronomia por causa disso. Porque acaba que o conteúdo que é bom para a página, eu não tenho nem coragem de chegar lá e falar, me dê uma comida de graça aí, não precisa, porque às vezes é uma biboquinha numa casinha, não tem como, gente. Só que às vezes você cria uma relação de afeto e aí o pessoal acaba te convidando 1000 vezes, você não vai sair de casa. Sim. E aí nessa brincadeira vai. Agora assim, é muito de curiosidade. Eu gosto de pesquisar ainda por métodos tradicionais. Tem um livro que eu sempre compro a edição, que é o Guia do Ócio. É um livro, você conhece o Guia do Ócio? É um livro muito antigo. No site, eu trabalhei tempo no site. E aí ele faz uma curadoria de lugares. Eu gosto de ticar os lugares que eu fui. Eu gostava daquela Veja Salvador, que era aquela edição, a vejinha que tinha dos restaurantes, melhor acarajé, melhor o que. Eu adoro esse tipo de competição. Eu acho que isso ajuda, faz bem pra cidade, essa disputa de quem é a melhor muqueca. Eu acho que aí cada um tem uma preferida. Eu acho gostoso, acho bom. E aí nessa brincadeira eu vou pesquisando. O que eu achar que tem a cara da página, eu estou unindo o útil ao agradável. Né? No geral, por conta de tempo, eu acabo priorizando esses espaços. Mas é pesquisando. E é mais no tradicional. Por exemplo, eu não simplesmente vejo um TikTok, botou aquele restaurante, vou aqui conhecer. Não, aí eu vou pro Google para ver as avaliações, para ver se de fato tu vai checar. bate. Porque às vezes o TikTok ele está preocupado mais com o espaço instagramável. Né? Às vezes ali a gente sabe que é uma publicidade, não necessariamente um lugar de fato é bom. Então, deixa eu ver aqui. Aí você vê, chega a avaliação negativa, que não vai ser bom não. Que aí vai ser ruim, tanto a minha experiência como cliente, como vai ser ruim, porque se eu postar, eu vou receber um feedback negativo. Entendeu? Das pessoas que confiam na minha dica, na minha opinião. Entende? E eu sou sincero. Então, por exemplo, outro dia eu fui no Comida Aquilo na Rua Chile com vista para o mar. O nome do restaurante chama... O nome é Sabor Natural, mas o apelido é Escadinha, porque é uma escada num subsolo, que por acaso, como a Rua Chile, né, tá na cidade alta, o fundo do restaurante dá pro mar. Mas é uma comida aquilo super simples. É simples, é uma comida aquilo que você vai comer frango, sexta-feira tem mulher baiana. Mas a paisagem... Mas a paisagem é bonita. Então eu digo, gente, é um lugar simples. Eu tenho que dizer que é simples. Você não está indo lá... Você está indo lá porque é barato, você está passando na Rua Chile, se tiver, não sai de casa só para isso. Se estiver passando, vê eu resolver um negócio no centro, quer comer um negócio e ver o mar, pronto, aí é um lugar. Entendeu? Então eu tenho que dar
todas essas nuances que estão por trás, para não chegar lá romantizando que tudo é maravilhoso. Não é assim. Né? Eu acho que você tem que saber para onde você está indo, até para não frustrar a expectativa. Né? Eu acho que o trabalho de produtor de conteúdo tem que ter muito disso. A gente dá dica, a gente transforma vidas. Essa dona desse restaurante, por exemplo, me abraçou quando eu voltei e falou assim, poxa, eu estava precisando de fechar o restaurante e veio um monte de gente aqui, muito obrigado, muito obrigado. Aí, você não vai pagar aqui para comer? Não, deixa eu pagar meu negócio. Ela falou assim, não, mas tome um pavê, bota um sobremesa assim. E volta pra... A gente tem uma pergunta justamente nesse sentido, né? Como é o retorno, né, que você tem com relação a essas divulgações, né? Primeiro, a minha curiosidade a questão das estratégias, né? Tipo, de métricas, como é que você trabalha isso para isso viralizar e ter um alcance, se você faz algum tipo de planejamento ou se você solta e deixa para Deus. Estou todo errado. E a outra dúvida eu vou fazer duas perguntas em uma. Porque tem muita gente hoje que quer aprender a usar as ferramentas da internet para poder fazer uma graninha. Tem muita gente que está desempregada, tem muita mulher também que quer transformar, não consegue trabalhar porque tem filho, porque é dona de casa, mas quer ter essa autonomia financeira e vê na internet um potencial, mas não tem meios. Então eu queria saber se essa plataforma que você criou, ela te traz algum resultado financeiro e quais dicas você poderia dar para poder essa galera empreender na rede digital. Então, são 3 em 1. Teve pergunta de Nádia também, que foi o retorno. O retorno é maravilhoso. Às vezes dá problema. Exemplo, uma vez eu divulguei um bar que ficava dentro de um posto de lavagem na boca do rio. Mas tinha uma comida boa, rapaz. Era um barzinho embaixo de uma mangueira, no meio do povo lavando o carro. E aí eu fui barata, postei e tal. Eu falei assim, olha, eu vou postar numa página que é um pouco grande. Você tá sozinho aqui, eu tô vendo que só tem uma cozinheira, só tem você que tira os pedidos e paga a conta e serve as mesas. Eu posso postar? Pode, eu quero divulgação. Vou postar. Postei. Foi um desastre. Deu um monte de gente e o atendimento foi horrível, a comida não saiu boa e todo mundo reclamou. Por quê? Porque ele não aguentou o pique. Isso já aconteceu também. Então, aí eu aprendi que também a gente tem responsabilidade no que a gente divulga. Sim. Nem sempre vai bombar, mas há a possibilidade. Então, se for bombar, um negócio familiar, você pode, na verdade, estar dando dor de cabeça em vez de estar dando o resultado. E aí, eu tanto falo para a pessoa se preparar, né, como falo para as pessoas. Assim, pessoal, o lugar é pequeno, tem 4 mesas, tem 2 funcionários, então assim, talvez nesses primeiros dias esteja cheio. Ligue antes para saber como está o movimento, para não ter problema. Tem uma influenciadora aqui, a Mora Mota, daqui de Salvador, que ela divulgou uma padaria no Trobogi. E foi tanta gente também, que a padaria do Trobogi está trabalhando com reserva no café da manhã. Sério? Foi a forma como eles inventaram para não perder cliente, para não diminuir a qualidade da comida, do atendimento. E tá falando de reserva. Nem perinha, nem não sei o que fazer. Lá faz reserva. Por conta do efeito do TikTok, dessa influenciadora. E aí, óbvio, quando é positivo, quando tá tudo bem, é maravilhoso. Eu fico amigo das pessoas, né? Eu sou amigo de donos de restaurantes, de bares, não sei o que, desses do Pelourinho, do Campo Grande, da Avenida 7, de café. E isso me deixa muito feliz. Isso me deixa feliz demais porque são lugares que, antes da internet, eu não teria essa ponte, talvez, eu não conseguia. E hoje eu fico maravilhoso. Tá falando do Travessas no Santo Antônio. Travessa eu chego, conheço todo mundo. Isso é gostoso demais. Pra mim tem coisas que não é só sobre o dinheiro, entendeu? Isso é muito bom. Eu não faço publicidade com nenhum desses. É simplesmente lugares que eu de fato gosto e que tem algum afeto comigo, alguma relação, alguma conexão comigo. Sobre dicas para quem está começando. Sim. Eu digo que tudo na internet é sobre contar histórias. É contar história. É aquela história das 1001 Noites de Sherazade. É aquilo ali. Como é que eu posso contar a melhor história para entreter você, a audiência? E aí envolve imagem, né? E envolve as questões do algoritmo. Óbvio, tem coisas que você pode contar a melhor história possível e tem algoritmo. Mas se você também não tiver uma boa história, não adianta nada. Então, o primeiro passo é pensar em como contar uma história daquele lugar, do produto, do serviço que você quer vender. Uhum. Então, aí a história envolve imagem, envolve edição, né? Envolve trilha sonora, envolve texto, roteiro, para fazer as coisas de fato bem, que a pessoa de fato vai se interessar. E aí, o segundo ponto, você tem uma boa história, você conseguiu contar aquela história bem sem contar com o algoritmo. E aí, o algoritmo tem algumas questões. Então, não existe uma regra. Meus maiores especialistas de marketing digital, eles conseguem decifrar o algoritmo, a gente simplesmente vai teste A e B. Deu certo, não deu certo, deu certo, não deu certo. Por exemplo, a gente sabe que dia 25 de dezembro
é um dia 24, 25, um dia péssimo para engajar algum conteúdo, porque muita gente postando. O feed vai entupido de conteúdo, seu conteúdo compete, você perde. Né? A gente sabe que postar sobre comida de almoço é melhor postar antes do almoço. Sim. Por quê? Porque vai criar uma relação sinestésica quando estiver consumindo. A pessoa está no trabalho, está com fome às horas da manhã, viu ali uma moqueca. Aquilo é muito melhor se ela via a moqueca às 11 do que às 2 da tarde que ela já comeu. Ela vai querer interagir melhor, né? Porque você vai mexer com o sentido da pessoa. Né? E aí por aí vai, você sabe os picos de postar. Eu, por exemplo, gosto muito de postar depois das 8 da noite, porque é um movimento, mas não é qualquer conteúdo. Posto conteúdo de humor, porque é um movimento que a pessoa está em casa sem fazer nada e ela quer relaxar. Não adianta naquela hora postar conteúdo de museu. Museu ela vai, é cabeçuda, ela não quer saber aquilo, ela quer relaxar, ela quer meme, ela quer descontração, então isso funciona para esses horários. Né? E aí por aí vai, conteúdos que funcionam durante a semana. Alguns analistas que já trabalharam nas empresas, nessas empresas do Vale do Silício, nas redes sociais, eles acabam revelando quando saem. Né? Então outro dia saiu entrevista de um ex-funcionário do TikTok que falou assim, não poste no fim de semana que é ruim. O TikTok. Falei, TikTok é durante a semana. Mas isso é um botão, é uma programação que alguém faz lá, pode mudar. Você entende? Pode mudar. Agora vai ser no fim de semana. Porque é um algoritmo. O algoritmo não age sozinho, ele é programado. Né? Então essas programações vão mudando. Então, desde que o TikTok começou a ameaçar o Instagram, a gente sabe que o Instagram está priorizando vídeo. Sim. Né? Então a gente tem que ir atrás de vídeo. Então foram coisas que foram mudando. Né? O Stories agora recente saiu que as pessoas usavam muito aquela estratégia de colocar enquete para forçar interações. Enquete, quiz e tal, para forçar interações. Já saiu agora um relatório dizendo que não, fizeram análise dentro de 30 dias e não, as enquetes não estão mais performando como antes. Agora você tem que fazer as pessoas comentar, reagirem no direct de fato. Não basta essa interação, essa aqui não vai garantir nada. Né? Então, antes do Instagram ele forçava isso para você usar ferramentas da própria plataforma. Hoje isso não está suficiente, porque todo mundo começou a fazer. Né? As pessoas falam, você prefere assim ou assim, café com leite ou sem açúcar ou sem açúcar? Né? Tem muita gente que faz isso, principalmente em fim de mês. Influenciador que é ligado a alguma agência e tem relatório para prestar conta, né, de como é que foi o alcance daquele mês, porque está sempre mandando media kit, está sempre mandando o alcance que está lá em cima. E é comum, em fim de mês, assim, começar a botar assim, como é que chama isso aqui na sua terra? É água. Aí ele bota aquela coisa assim, bem rasteira mesmo, porque sabe que o povo vai engajar, entendeu? Que o povo vai comentar, aqui chama pão é clássico. Aí, cacetinho, pão francês, pão de sal, não sei o quê. Aí, tome. Pronto, o engajamento vai lá em cima. Tem gente que escreve errado de propósito, em story, porque sabe que vão corrigir. Aí, exemplo, botar casa com Z. Ninguém faz isso, mas casa com Z. Aí a pessoa vai com S, pronto. Nossa, uma crítica que é destrutiva que pode ser atenção, positiva, eu não faço isso. Mas muita gente faz, é muito doido, gente. Se a gente pensa, se a gente estressar bem, este universo é bem adoecedor, verdade. Não, falando desse universo adoecedor, assim, a gente vê muito, né, que eu tava entrevistando semana passada, acho que foi há 15 dias, né, chefe Lili, eu tava falando, né, sobre essa questão de vender uma imagem que não é sua, e você vende uma realidade que adoece outras pessoas. E eu tô te conhecendo, né, eu não te conhecia pessoalmente, até porque, né, na tua página ninguém sabe quem é tu. E assim, eu vejo que é uma pessoa muito simples, até pela página mesmo do Sotero Pobretano, né, que a ideia realmente é você divulgar os espaços de Salvador de uma forma democrática, acessível e tal. E eu acho isso bacana, né, porque você consegue também atingir pessoas que têm dinheiro, pessoas que não têm, você consegue realmente viralizar os espaços da cidade de uma forma muito ampla, para todas as faixas, todas as faixas etárias, todas as classes sociais, enfim. Mas assim, o que a gente percebe é que, na prática, a grande maioria das pessoas que trabalham com conteúdo, elas vivem uma vida fake. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Isso é uma das coisas que me faz não querer aparecer. Porque nem todo dia a gente está bem. Sim. Entendeu? Eu posso me dar o luxo de passar um dia sem postar. Quando a pessoa de fato ela vende a vida online, e eu não julgo, gente, porque é trabalho, cada um que sabe onde está apertando. Sim. Aparecer na página rende muito mais patrocínio, muito mais oportunidade do que quem não aparece.
meu cachê, por exemplo, publicidade é muito mais baixo do que de fato tem um rosto, porque humaniza a marca. Né? Tem ações hoje em dia de marca que, por exemplo, eles querem ver o criador comendo o produto, provando o produto, vestindo o produto. Eu não apareço. Não, mas Então, não é nem no ponto de vista de julgar. É da gente tentar compreender até onde isso é saudável para a sociedade, essa entrega de perfeição. Não é saudável. Entendeu? Acho que ninguém A gente não julga porque realmente a gente compreende, está chegando obrigações, os boletos têm que serem pagos, mas assim, a sociedade está ficando cada vez mais doente. Não é. E eu acho até, sabe, eu gosto de ser otimista por um lado, de achar que quem está consumindo o conteúdo também está percebendo que não é saudável, entendeu? E não é que os influenciadores vão acabar, não acho isso, mas acho que vai, sabe, o fogo vai arrefecendo, vai diminuindo um pouquinho, vai ficando em fogo brando, as pessoas vão entendendo mais ou menos o que é o trabalho. Né? Saudável não é você se espelhar numa vida de... Acho que nem todo mundo é fake, eu acho realmente que a gente é escravo do conteúdo, do entretenimento, você precisa estar produzindo, você é você mesmo, você é seu empresário, você é seu produtor de conteúdo, Sim. Sua vida está vendida ali para quem de fato trabalha com isso. E você fica preso ao personagem. Você precisa ficar preso ao personagem. Outro dia eu vi uma crítica para o Whindersson, há muito tempo já, mas eu vi uma análise falando disso. O Whindersson Nunes, ele sempre vendia essa ideia de menino pobre do Piauí, e ele enriqueceu, graças a Deus, que bom para ele, né? Que bom para a equipe, para que ele gera emprego e tal. E aí ele foi contar uma piada, ele incluiu uma piada no stand-up da lua de mel dele, que foi em Noronha. E aí, na lua de mel, ele contou a piada que Noronha era muito caro. Foi. E ninguém estava achando graça. Porque a pessoa lembrava que, mas o casamento dele custou 1 milhão. Poxa, ele tem um jatinho. Ele tem uma empresa. Poxa, os R$70 da diária de Noronha não fazem sentido com o personagem, o Whindersson. O Whindersson é um bom exemplo até pra gente ver como ele... A gente não conhece as pessoas, a gente não sabe o que está por trás, né, das pessoas. E aí se espelhar nisso, sem dúvida, eu acho que é um trabalho redobrado. A gente está discutindo isso, os pais estarem falando isso para as crianças, que para mim é o mais grave, porque a gente está falando de geração que nasceu já com isso. Sim. A gente não. A gente viu isso nascer, a gente tinha uma vida offline e a gente viu isso acontecer, chegar na nossa vida, que a gente já teve. Sim. Né? Assim, eu falo muito isso, bato muito na tecla, porque fazendo um paralelo com a questão do jornalismo, o jornalismo ele evoluiu muito. Hoje a gente vê que a questão da narrativa jornalística, ela precisa trazer o relato humano. E a gente sai de um padrão muito engessado, né? E você vê textos mais elaborados, onde tem que ter um personagem. Quando a gente diz o personagem, tem que ter a fonte que vai ilustrar aquela matéria. A gente sabe que tem a matéria seca em si, mas hoje o relato do jornalismo, de uma reportagem, é sempre tentando enriquecer e humanizar. E aí a gente fazendo esse paralelo, e eu apertando muito nessa tecla sobre a internet adoecer e tal, talvez eu possa estar totalmente enganada, mas se houver realmente um grande movimento de pessoas que estejam realmente fazendo a gestão de suas páginas de uma forma responsável e passando a imagem como de fato é, sem criar um personagem, sem criar uma realidade fictícia, talvez a gente consiga imprimir não só para quem produz conteúdo, mas para quem demanda comerciais e tal, uma nova realidade, sabe? De que realmente as pessoas, elas não acordam todo dia bem. É muito difícil. Já pensou? Não sei, eu posso estar realmente fantasiando. É porque a gente está falando... Minha página tem 300 mil só, mas está falando de gente que é seguida por 30 milhões de pessoas. Virgínia Fonseca, mulher de Zé Felipe. Acho que é uma das maiores influenciadoras do Brasil. Ela é 40 milhões de pessoas. 40 milhões seguem. No dia que ela acordar triste, ela voltar... Tô só fazendo uma análise. Aí ela volta assim, gente, acordei triste. Isso é notícia em qualquer lugar. Aí é gente mandando energia boa, ruim pra ela. Não, eu não tô falando nem isso, de expor a tristeza, mas o que eu tô falando é assim, se dá o privilégio de dizer, hoje eu não tô bem, hoje eu não vou conseguir postar. Entendeu? Por exemplo, essa semana passada, muita gente, Julie, te aparece mais, não sei o quê. Cara, eu sou empresária, eu tenho uma agência, eu tenho uma equipe de 14 pessoas, eu cuido da minha avó que é deficiente, eu tenho uma filha autista, eu estudo para ser diplomata do Instituto Rio Branco. Aí eu tô agora abraçando as demandas do desdobramento, né, do quem quer ser um milionário, e humanamente eu não consigo fazer essa entrega que as pessoas esperam de mim, suponhamos. Então, assim, eu chego na cara limpa e digo, gente, olha, minha vida é corrida.
Tem dias que eu não vou conseguir entregar, tem dias que eu não tô bem. Isso não significa que eu vou chegar e vou expor e vou sofrer. Ah, tô sofrendo aqui, não sei o que lá. Mas eu acho que isso é mostrar a realidade. Tipo, eu não faço um vídeo o tempo todo maquiada. Sim. Eu não tenho tempo. Às vezes eu tô numa terapia, chegando com Maria Helena, gente, acabei de chegar aqui na terapia, eu quero agradecer a vocês pela mensagem e tal. É esse relato mais humanizado que eu vejo que o Gil do Vigor, ele entrega, sabe? Ele tá lá no meio da aula dele, ele para e ele passa, depois ele, daqui a 2 dias, ele pode estar montado, fazendo comercial e ele grava todo montadinho. Isso me mostra uma linha de vida, que é uma vida real, sabe? Nem sempre a gente tá... Eu adorei que você deu o exemplo de Gil, que eu ia falar dele, justamente porque existe também uma expectativa do público, como se o público fosse, o público que segue, ele dissesse o que você tem que postar, o que ele quer ver. Sim. Né? E Gil passou por isso recentemente, quando ele começou a dar dicas de economia. Né? Ele é formado em economia, ele faz um doutorado em economia. Ele quis fazer isso para dar mais um conteúdo, foi o que ele achou, ele teve vontade de dar essas dicas. Na hora que ele começou a postar, ele perdeu 25 mil pessoas, né? Que estavam interessadas só em vida, cotidiano, intimidade, né? Que estavam a fim de piada. Ele não tem direito? Tem. Qual é o preço? Algumas pessoas vão largar. Sim. E eu acho isso importante, que aí você vai criando novas audiências. Sim. E as pessoas vão entendendo, não, agora Gil também dá dica de economia. E aí vai chegar gente para ver economia e vai ver os outros conteúdos também. E faz parte. Eu acho que a gente precisa ter inteligência emocional, que não tenho nenhum, acho que ninguém tem. Mas precisa ter inteligência emocional, a serenidade, né, de tomar as decisões, porque isso o Instagram, quando você tem um Instagram pessoal, que está centrado numa figura como o Gil, como o seu, né? Ali vai ter sua vida pessoal, ali vai ter sua vida profissional. Ali vai estar honesto. Se você fizer um recálculo da vida profissional, ali vai entrar isso também. Sim. Né? Isso tudo vai acontecer. Se você mudar de religião, a religião vai entrar. Tudo aquilo vai estar, porque é a escolha que você fez ali da sua página, do seu perfil. E tá tudo bem. Sabe? Quem não gostar, aquela pessoa não entendeu. Aquela pessoa não se interessou, faz parte. Todos os dias na minha página, todos os dias, 100 pessoas em média deixam de me seguir. Todos os dias. Quando eu puxo o relatório, é 100, 80, 110. Só que o saldo é positivo por quê? 130, 140, 150, chegam mais. O que são as pessoas que deixam de seguir? Sabe? É porque entraram, porque viram um meme, aí depois viram uma dica da exposição na Caixa Cultural. E dica de cultura, não quero. Aí sai. Vai ser tudo. Vai ser tudo. Eu tenho que ter a serenidade e não surtar. Sim. Porque isso faz parte. Não ser escravo do número. Exato, exatamente. Isso faz parte. É acreditar na sua verdade, é conversa de Big Brother. Mas é acreditar naquilo ali mesmo, né? É o que você acha que é certo. Em 2018, eu fiz um passo arriscado e perdi muitos seguidores, mas ganhei depois. Olha que bobagem, que foi uma novela que era ambientada em Salvador, Segundo Sol, da Globo. Eu sei. Uma novela ambientada em Salvador, personagem baiano e tal. Foi uma novela problemática. Foi criticado em muitos aspectos pela pouca representatividade de baianos, de atores negros, de uma novela ambientada em Salvador, várias questões. Mas era ambientada em Salvador, assim, vou fazer um monte de meme com esse negócio aqui. Né? Globo, que na época ainda estava cancelada, porque vinha com coisas de críticas do impeachment e tal, então assim, várias questões delicadas, né? E eu do nada vou falar de Globo aqui, botar todo dia uma novela. Eu fazia nos stories, meme, cobria, eu fazia o quê? A novela estava passando, aí eu criticava através de meme de como seria Salvador Real. Entendeu? E fazer essa brincadeira. Foi uma debandada, gente. O povo falar assim, virou video show. Eu não segui isso aqui pra ver coisa de novela, não sei o que. Eu falei assim, não, mas eu gosto, mas os outros conteúdos continuam aí. Aí falou assim, eu falei assim, não, aí teve um que falou assim, tem gente que tá gostando. Aí ele falou assim, você vai ver, você vai acabar fechando a parte. A gente falou isso, assim, você não pode se basear nessas pessoas e tal. Aconteceu. Aí essa audiência foi embora, uma galera foi embora, teve uma queda. E depois começou a crescer, da galera interessada por novela. Ou pelos memes, começar a entrar. E deu certo. Podia ter dado errado, recalcula a rota, rapaz. E segue a vida. Mas você tem seus projetos sem acreditar. Porque né? tem que ser um ambiente democrático também. Porque a internet hoje, gente, saem... as pessoas têm uma sensação de controle muito grande. Então, esse poder que cada um tem de curtir ou deixar de seguir, essa ameaça, deixando de seguir agora, sabe? Essa ameaça que as pessoas fazem nos comentários, quando sai um conteúdo que não gostaram. Sabe, é muito doido isso. Então, isso cria, se você surtar com isso, sabe, você enlouquece, você tem que absorver esse tipo de coisa.
Então, Eu tem que ter cuidado. acho que tem muito disso mesmo. O influencer, ele cria uma expectativa do público que tem que seguir, e o público, ele cria expectativa Dita, né? que vai sair que lá. vai sair lá. Então, é um código, né? Uma interação que às vezes não dá certo, né? As pessoas podem continuar É lá. muito doido. É meio muito louco doido. isso. É muito Eu vi louco. outro dia uma frase assim, agora que tá tendo o Big Brother, né? Aí eu vi uma frase que botou assim: página de Salvador que não está apoiando o Davi é mau caráter. Eu falei assim, gente. Eu falei, gente, Leia os não é você que comentários, diz. é incrível, né? não é você que diz. Cada página apoia quem quiser. Pode não apoiar, pode apoiar, Sim, pode não, pode não ser querer neutra, falar, né? pode não querer assistir Big Brother. Mas, sabe, é a expectativa das pessoas, sabe, de dizer o que cada um tem que postar ou dizer. Sim. Isso acontece, por exemplo, na hora de posicionamento político. Sim. Né? Isso aconteceu demais. Né? E eu digo, eu tenho uma opinião super polêmica disso. Eu digo assim, você segue as pessoas, você acompanha as pessoas, e o posicionamento ou não posicionamento é sua escolha continuar seguindo ou não, como é a escolha da pessoa se posicionar ou não. O não posicionamento também é um Sim, posicionamento. Né? Se você acompanhar... muitas vezes o não posicionamento Claro, é um é grande verdade. posicionamento. E aí eu vi essa caça às bruxas e falei assim, bicho, se sua cantora, seu artista, que você seguiu por conta da carreira e tal, ele não se posicionou, você tem duas escolhas agora. Pronto, você deixa de gostar, vai embora, procura outro. Mas você não pode obrigar ninguém a nada. Exatamente. Você não pode obrigar ninguém a nada. Nada. Exato. Sabe? E aí eu vi uma maluquice. E olha que eu sou pro lado da esquerda, mas é uma maluquice, assim, que eu fico assim, gente, calma, respire. Porque isso não vai dar certo. E aí a gente entra numa questão que é o discurso do ódio dentro da internet, ao ponto Sim, de levarem sim, pessoas a sim. se matarem. Sim. Suicídio. Exato, a gente viu E recentemente. a gente viu isso recentemente. Por isso que eu acho que cada vez mais assim, a mensagem que a gente tem que Exato. passar é uma mensagem com E muita não só o suicídio, eu responsabilidade. vou dizer mais, vou ser mais polêmico ainda. Não só a essas atitudes drásticas, como força também um falso posicionamento para agradar a massa. Pra agradar. Sim. Porque tem isso também. Você tem que falar, né? Exato. Tem que falar. Então, assim, hoje em dia existem assessorias de causas sociais. Tem isso. E aí tem artistas que contratam assessores que vão direcionar causas para o artista abraçar para ficar bem na mídia. Sim. Existem empresas que fazem isso. E que hoje. não é da. Como eu posso dizer? Não é natural, genuíno. não é espontâneo. Então, quando a gente discute black money, pink money, green money, né, a gente está discutindo o quê? Causas. Leonardo DiCaprio é famosíssimo disso. Dizem, né, tem análise, né, da imprensa americana, que Leonardo DiCaprio ele escolhe algumas pautas, e ele escolhe ecologia, para abafar coisas da vida pessoal. E o pessoal focar ali, porque aquela causa é interessante. Entendi. E aí tem É empresas... greenwash. Exatamente. E aí tem empresas aqui que ajudam o artista, assim, não, você pode combinar com a causa de feminismo. Isso é real, isso acontece, é muito doido você saber isso, porque você fica assim, caramba, como tudo tá falso, né? Sim. Como tudo é uma grande mentira. Por quê? Porque aquele posicionamento não foi espontâneo. Foi um posicionamento que ia gerar um valor na internet e que, em última análise, ia gerar faturamento. Né? Porque aquilo ali, isso é falso, é justamente por conta das pressões que o povo vai fazendo. E as coisas tinham que ser Você naturais. falando né? dessas pressões, eu consigo visualizar agora, né? Por exemplo, em momentos de reality shows, né? E a pessoa sai, tá ausente, deixa a equipe ali. A gente vê como as equipes, né, os ADMs, vão respondendo à medida que as coisas vão acontecendo e que a pressão vai saindo, né? Isso. Aí a gente vê, será que é real o posicionamento da pessoa? Como é que ela se Eu tô tentando comportaria? lembrar qual foi o personagem do Big Brother que fez isso, a equipe. Conte aí. Mas talvez tu lembre, mas o Boninho ficou um pé da vida, porque o ADM tava respondendo uma coisa. Eu tô tentando lembrar a história, mas assim, não, cara, ele tava se posicionando de um jeito dentro da casa e o ADM tentando limpar a barra. Não lembro não, eu lembro disso. Tu tá lembrando? Eu Não tô lembrando. Aí, isso realmente era conflitante O demais, ADM né? estava tentando agradar a massa do Twitter, só que estava chocando com a postura dentro da casa. Exatamente. É exatamente isso, acontece demais. E esse pessoal, porque antigamente os primeiros Big Brothers não tinham essa preparação toda. A galera parece que vai formada em Big Brother, né? Tipo, como se comportar, o que fazer. E aí ele quebra, cara, porque não dá pra você ser um personagem 3 meses, né? 24 horas. Não dá. Chega uma hora que não dá pra você defender uma causa que você não defende, né? O Fiuk foi um bom exemplo. Lembra? Ele chegou na primeira semana,
E aí tava ele tinha tido aula de história, de feminismo, de não sei o que, não sei o que. E aí depois sai do personagem. Então tem 50 câmeras Não dá na pra cara. sustentar, né? Não dá pra sustentar uma coisa que você não leva durante a sua vida, durante a sua jornada, que você não discute, né? Exato. Então ele tem essa preocupação, eu tenho essa preocupação. Até em 2022, é isso. Eu li uma matéria uma vez que falava justamente de como os posicionamentos dos artistas estavam saindo durante a campanha, por exemplo, quando era mais seguro falar e o que podia falar, sabe? Então assim, não, existe um monitoramento. Gente, a gente está falando de empresa, isso é negócio. Sim. Posicionamento na internet hoje é negócio. Então, aquilo não é espontâneo, aquilo é muito pensado. Então assim, agora aquela artista pode se posicionar contra as armas. Pronto, aí dá certo. Aí testou aqui, deu certo. Aí não, mas não fala ainda, não defende candidato nenhum ainda. Então tudo isso está calculado demais. Sincronizado, né? E aí fica a gente enquanto audiência também, né? A gente cria, mas também consome, aqui esperando, pressionando pelo posicionamento que não vai ser genuíno, porque se fosse já teria saído. Verdade. E a gente ainda Só tem ser a que, primeira a no falar. meio disso tudo, a gente se preocupar com as fake news, né? Exato. Que é outro perigo. outro perigo, né? Né? Tipo, a gente viveu Então, isso muito durante a pandemia, né? Todo mundo propagando, assim, não é todo mundo, mas assim, uma grande parcela da população viralizando conteúdos anti-vacina. Né? E a gente ainda vive um problema muito sério de fake news, não só assim, levando informação séria, né, tipo distorcendo, mas também questões assim pessoais, né, que envolvem vidas assim, né, tipo, e impacta bastante. Então eu acho importante as pessoas saberem disso, mas não é para saber surtar e ficar amargurado dentro de casa. Ai, não existe mais verdade, é tudo mentira. Não, é saber como funciona o mercado. Exato. Saber como funciona o mercado. E aí você consegue perceber essa movimentação, entendeu? De quando é que é de verdade, você vai começando a perceber essas coisas. E eu acho importante. Pensando um pouquinho nesse mercado, como é que você acha que é possível ganhar dinheiro, né, com a página no Instagram? Quais são essas dicas de milhões aí? Não, para quem quer começar, A página, no meu caso, ela vende espaço publicitário, né? Então ela vende publi. Então eu tenho ali uma página que eu solto memes, eu solto conteúdo, eu solto dica. Você quer sua marca, seu serviço, seu produto aqui, a gente negocia e divulga, né? E aí, como eu falei, a minha página tem mais dificuldade para negociar pela falta de humanização, né? De rosto. Aí eu já vi briefing de marca que chega assim, não, ainda tem outra coisa, a gente tem que falar sobre isso também. Internet a gente falou sobre mentira, sobre aparência, a gente tem que falar sobre a dispersão de atenção também na internet hoje, a falta de foco das pessoas. Eu recebi um brief outro dia que eu achei maravilhoso, assim, muito representativo sobre como é que está o mercado de influência. Que era de batata frita, né? Uma marca de batata frita. E aí tinha lá a observação: o influenciador tem que aparecer com a marca nos primeiros 3 segundos. Então assim, se é uma marca de batata, se você quiser falar assim, dar uma volta, tava aqui fazendo a narrativa, a historinha. Tava aqui passeando, limpando a casa, não sei o que, já deu 5 segundos. E peguei minha batata. Já perdeu. Não pode. Tem que ser 3. Por quê? Porque as pessoas não estão assistindo mais do que isso. E aí, mas é uma história, né? Você vai... Por garantia, a marca, para garantir que a marca vai aparecer naquele conteúdo influenciador, ela quer que o conteúdo fique assim, ó. Gente, não sei o que, depois ele vai acontecer, mas tem que aparecer nos 3 segundos. Nossa. Todos os meus vídeos, todos, publicitário ou não, orgânico ou patrocinado, todos, menos 50% fica só até 15 segundos. 50%. Aí eu tive um negócio desse outro dia, um problema, que eu fiz uma brincadeira, eu brinquei assim, ó, tem uma loja da Disney na Avenida 7, fiz um vídeo desse, uma brincadeira com uma, não é uma loja da Disney, é um espaço da Disney numa loja da Avenida 7, tem uma loja de roupa na Avenida 7, e aí o primeiro andar é todo da Disney, que é uma linha que eles têm de colaboração e tal, a licença de produtos licenciados. E aí eu brinquei com isso. Tem uma loja de Disney na Avenida 7 e eu posso provar. Aí eu mostrava Mickey, Minnie, Marvel, Star Wars, não sei o quê. Lá pros 30 segundos de vídeo, eu explicava que era dentro de uma loja, dava o nome da loja. As pessoas não chegaram nos 30 segundos. Aí vieram se queixar. Não acredito nessa mentira. Fui lá e na verdade é uma loja fulana e tal. Aí eu falei, gente, você não tá no vídeo. Mas ninguém viu. Porque a pessoa não chega. O vídeo teve 1.600.000 visualizações, este vídeo, e 44% que passaram de 15 segundos. Isso daí. Então, assim, que chegaram na marca, que chegaram na... E não era público, foi orgânico. Mas olha isso, quer dizer, a gente não tem atenção, mas nenhuma, até nem de assistir. Isso está impactando também
na produção. Tem que ser mais curto, tem que ser mais rápido, tem que ir direto ao assunto, a não ser que você de fato consiga enrolar bem e ser um grande contador de histórias. Entendi. Tirando isso, não vai pra chamar a atenção, esqueça que É não um vai pouco aparecer. doentio isso, né? É muito doido. Ninguém consegue terminar. Não Ninguém consegue. consegue terminar. Yuri, vou fazer um bate-papo, a entrevista está chegando no final, mas eu vou fazer algumas perguntas objetivas e aí tu tenta me devolver. Meu Deus. Pode tentar resumir, mas É assim, tipo Maria Gabriela. quase isso. Uma- É de frente com a milionária. Ó, Meu Deus. entre TikTok e Instagram, o que é que tá bombando hoje? Bombando é TikTok. Eu ainda prefiro o Instagram. Por quê? É mais fácil para produzir. TikTok exige uma produção de vídeo que eu não tenho, em escala, que eu não tenho tempo. Instagram é mais fácil, eu passo, vejo uma foto, bato uma foto e posto. Ainda que a entrega seja menor, eu prefiro pela praticidade que dá. Como conteúdo, TikTok está mais importante do que o Instagram hoje. Entendi. Como criador, para mim, o Instagram, por posição de conforto, o Instagram é melhor. E o TikTok é mais difícil, ele exige uma produção maior. E financeiramente, qual dos dois é mais Rentável. Ainda é o Instagram, mas as marcas já estão atrás do TikTok já, há muito tempo. Mas, por exemplo, como o meu TikTok é fraco, porque eu não tenho como alimentar da mesma forma, os pedidos nem chegam pro TikTok, é focado no Insta. Uhum. Uma dica de lugar que você gosta, que você ama aqui de Salvador para conhecer. Cidade Baixa sempre. Cidade Baixa. Sempre. E eu digo que nunca sai de casa para conhecer um lugar só. Finja que você está passeando tá em Paris, você vai fazer um roteiro de um dia, de uma tarde, faça roteiro em Salvador também. Então na Cidade Baixa eu gosto de comer uma moqueca, tomar um sorvete, passar no Bonfim, ver um pôr do sol. Então eu saio sempre para fazer todas as coisas e volto reenergizado para casa. Nunca saio para um lugar só, não adianta. Se eu botar assim, outro dia eu indiquei um museu de enfermagem no Pelourinho. Alguém vai sair de sua casa só para ir no museu de enfermagem? Não vai. Mas você pode incluir o museu de enfermagem num roteiro de uma tarde no Pelouro. Aí ele vai funcionar para você. Então eu digo sempre isso. Construa roteiros, finja que você é turista. Entendeu? Uhum. Você vai ver como a tarde, o seu dia fica mais rico. Um livro. Um livro, Bahia de Todos os Santos, Jorge Amado. É meu livro de cabeceira. Um filme. Eita, filme, eu amo filme, mas nenhum, eu não vou falar o pai, eu não vou falar nada. Meu filme preferido é horrível, tinha esquecido de mim. Esqueceram de mim? Eu amo. Não tem nada, é super frustrante isso. Poderia falar um filme brasileiro, um negocinho, mas eu gosto de filme comercial, eu gosto de Ser de Mim, eu gosto de Jurassic Park, eu gosto de Titanic, eu gosto de O Retorno do Rei, Seus Anéis. Agora, o prato que você gosta de comer, ele vai dar um tipo, eu tenho certeza. O prato, vou dar um prato hoje que é um problema financeiro, porque eu gosto de ir, se depender já todos os dias. Carne de fumeiro com pirão de queijo coalho e farofa de maracujá. Meu Deus, tô com fome. Esse prato sai na Praça da Sé, num restaurante chamado CGC. CGC. Este prato é um problema na minha vida, porque ele custa 44 reais por dia no PF. Eu comia todo dia. Eu amo carne de fumeiro, Eu também. pensando assim, Eu também. Mas eu amo comer, eu amo queca, amo tudo assim, mas bote um prato que eu gosto hoje, e eu acho que prato é fase também. Sim. Hoje pra mim é esse. Agora, pra finalizar, a pergunta é: orgânico ou pago? Como assim? Orgânico, ou você patrocina, ou você faz um engajamento orgânico. Orgânico. Por quê? Por quê, gente? Não sei. Por que você joga, quando você tá fazendo investimento no... Eu nunca investi. Tu nunca fez? Nunca. Sério? Não acredito. Nunca. Tu nunca pegou um vídeo daquele, Não. nunca... Algum cliente, já quando fiz uma publicidade, aí no contrato, assim, autorização, né, você contrata também para ele impulsionar. Como tem a estrutura de collab, sim. né, eu fecho com a marca consegue, pelo collab, impulsionar aquele post. Entendi. Né? Mas foram poucas vezes que a marca fez isso. Eu mesmo nunca fiz. Então, Nunca. não é recomendado. Não, acho que precisa. Sim, eu sim. nunca fiz porque Não faz eu parte da sempre tua tive outro estratégia. emprego, eu sempre tive outro trabalho, então eu sempre tratei o Sotero como um complementar, uma renda extra. Entendi. Entendeu? Mas eu digo para todo mundo, tráfego pago, se você não pagar, não investir, você some. Você Sim. precisa ter uma estratégia de tráfego pago, precisa. Sim. Não, eu não faço isso porque eu nunca profissionalizei o Sotero o suficiente. Entendi. Como eu sempre tive trabalho, né, lá na CVC. Então é você só.
Sou sozinho. Achava que tinha outra pessoa Não, te eu ajudando sou na 100%, produção do 100%, conteúdo. 100%. Aí realmente é pesado, é pesado. 100%. E aí, como eu sempre tive o trabalho, trabalhei em agência, trabalhei no ABC, trabalhei no Sebrae, trabalhei na Metrópole, em qualquer lugar, eu acabo não profissionalizando o Soltero como deveria. Sim. Aí tem gente, você tá errado, você tinha que focar lá, mas eu sou muito cabreiro, muito frouxo, eu preciso do meu Nada dinheiro todo disso. mês, aí eu fico assim, não, aí eu acabo não... A gente faz não o que fazendo. pode. E é isso, e não se cobra. Yuri, foi um prazer estar contigo ali. Rapaz, Matheus, que presentão que você me deu, viu? Ele é maravilhoso. Amamos aqui o papo com o Yuri. A gente tá se despedindo agora do Cast de Milhões. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.